Salve, salve, torcedor esmeraldino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, nessa sexta-feira, nós vamos falar sobre o jogo de amanhã, sobre toda a rivalidade, sobre todo o clima, né, que vem se criando para esse clássico de domingo. A cidade não fala de outra coisa a não ser o jogo entre Vila Nova e Goiás. As rádios, as TVs, as conversas nas banquinhas de jornais, todo mundo aguardando esse jogo que promete ser talvez um dos melhores jogos dos últimos anos, né? É um jogo onde o Goiás enfrenta o Vila Nova no meio da tabela, em 10º colocado, o Goiás brigando pela liderança. Defender aí essa liderança agora que perdeu para o Curitiba. O Curitiba ontem ganhou de 2-1 do Novo Horizontino, né? Já falei muitas vezes que o Curitiba vai ser esse time que vai brigar até o final, né? E talvez seja o campeão também, não, por que não, né? É um time que vem brigando ponto a ponto com o Goiás aí, mas o Goiás tem a chance de voltar à liderança até com um empate. Para se isolar na liderança, ele precisa da vitória no clássico, né? Então isso aumenta muito a pressão em cima do Goiás para que busque esses 3 pontos e também a volta à liderança do campeonato. Há muito tempo eu não via tanto clima de medo lá de lá. O torcedor esmeraldino, até pelo retrospecto recente, ele fica desconfiado mesmo, é normal, né? Nos últimos 2, 3 anos aí o Goiás não consegue ganhar do Vila. Mas eu tô sentindo esse medo do lado de lá, dos dirigentes, dos conselheiros. Tem conselheiro do Vila que vem falar comigo, os caras estão preocupados com esse jogo, preocupados mesmo, né? E torcedor também. Tem torcedor que fica aí falando freguês, 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 mas tá cagando de medo, né? E o torcedor não é, a desconfiança não é só torcedor do Goiás, não. Desta vez, os caras estão desconfiados, estão se borrando, e talvez seja a oportunidade do Goiás mostrar superior ao time do Vila em campo e trazer esses 3 pontos. Talvez não tenha momento melhor para que isso aconteça e que a vitória saia desse clássico. Ainda não temos a escalação definida, né? Hoje vai ter o último treinamento, né? O Wagner Mancini ainda não definiu o time. Apesar de se falar muito em colocar o Lucas Ribeiro como volante, eu acredito que isso não deve acontecer. Acredito que a gente vai ter um meio campo ali talvez mais pegado, né? Talvez até com 2 volantes, né? O Gava retorna. Talvez a gente possa até ter ali o Gava, o Marcão e o Gonzalo para ter um sistema defensivo um pouco mais combativo, né? O Moraes pode ir ali para a esquerda, o Lepo na direita e o Rato ali na ponta, né? No lugar do Pedrinho que não joga. Eu acho que esse sim deve ser a escalação titular do Goiás para amanhã. Não deve ter muita surpresa, não. Espero que não, até porque inventar Lucas Ribeiro perto de um clássico improvisado ali de volante, eu acho que seria uma atitude muito, muito doida, né? Não treinou, ou se treinou foi pouco durante a semana, eu acho que não seria o ideal. O ideal é manter o time que vem jogando e vem jogando bem, né? Para esse jogo de amanhã, a gente vai assistir lá no Pedrinho, lá na Space Green, para quem quiser acompanhar com a gente, é o point do torcedor esmeraldino, né? Então amanhã deve ter um público bacana lá, você que quiser assistir em um local que lembra muito a Serrinha, muito torcedor cantando, torcedor brincando com suas bandeiras. Então lá é um ambiente familiar que você pode levar a sua família para assistir esse clássico aí que promete ser muito bom, né? Lá nós assistimos o clássico contra o Atlético, fomos pé quentes, ganhamos 3 pontos, né? Então vamos em busca desses 3 pontos novamente. Ontem uma polêmica sacudiu, né, a imprensa. Ontem alguns meios de comunicação, né, algumas mídias aí, soltaram que os dirigentes do Goiás não iriam para a partida, né, demonstrando aí talvez, quem sabe, o medo. Eu fui um dos mais críticos a isso, eu acho que não existe isso. Se o dirigente tem a opção de ir, por que não ir? Até porque é apoiar os jogadores que lá estão, é ser espelho para esses jogadores. Bati, mas bati ferroado mesmo. Eu acho uma imbecilidade os caras não irem. E aí girou todo esse bafafá, né? O pessoal lá do Vila rindo da situação, achando que os dirigentes do Goiás estavam com medo de ir no Oba. Até que eu recebi a ligação do presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, e questionei ele. Falei assim, mas que é isso? Isso é ridículo. Foi essas palavras que eu falei para ele. É ridículo não irem, né? Tem que ir sim. Ah, mas agora você vai deixar eu falar. E ele, muito brabo, expressou que era mentira, que ninguém estava proibido de ir, né? Até porque nos corredores do Goiás realmente circulava a história de que tinham sido orientados a não irem no Oba, né? Então,
Paulo Rogério Pinheiro desmentiu essa situação, falou que vão ir sim, quem quiser ir pode ir, e a gente aguarda, né, pra gente saber quem que tá mentindo nessa história, porque ele fala que não teve essa orientação, tem conselheiros falando que teve essa orientação, inclusive conselheiros falando que era o próprio Paulo Rogério e o próprio Joaquim Edson que tinha orientado a não irem. Mas a gente vai saber isso hoje, né? Hoje o Vila Nova deve receber, tem até hoje para enviar a lista de quem vai, e nós vamos conseguir essa lista e vamos trazer em primeira mão para ver realmente quem vai para o jogo, né? A gente vai conseguir esses nomes e vou trazer para vocês na íntegra para que fique esclarecida essa situação. Até porque no Goiás tem muito diz que me diz. A pessoa fala uma coisa, quando pensa que não, faz outra, e o outro fala outra coisa, mas no final ninguém quer assumir o erro e a culpa, né? Então, acho que é uma atitude acertada se forem, não tem esse negócio de não ir, depois querer proibir os caras de irem lá. Recebem bem, viu que já a gente fez uma zoeira, coisa não deu certo, recebe, coloca esses caras lá e pronto, acabou. Lógico que a gente teve algumas informações que talvez o presidente do Vila não tenha se comportado da melhor maneira possível quando esteve na Serrinha. Teve coisas que eu não vou falar aqui, mas que aconteceram graves, que poderiam ter se tornado coisa gravíssima e que o Goiás poderia ter sido prejudicado. Não só o Goiás, como o Vila também, mas coisas assim pesadas, né? Que criaram essa animosidade entre Goiás e Vila Nova. Hoje o Vila Nova realmente não é um time bem recebido na Serrinha, não tem um espaço deles ficarem, mas não vai ser um time que a diretoria vai ter prazer em receber. Tem essa animosidade por toda a história daquele clássico, né? Teve coisas ali que foram relatadas ali à beira de campo, de dirigente ali que ficou nervoso, pôs a mão na arma, coisa que poderia ter se tornado ali talvez uma coisa muito séria. Isso são histórias de bastidores que eu tô contando para vocês, então eu não estava lá, eu não vi, eu tava na arquibancada bebendo a minha cerveja, mas que são coisas que aconteceram naquele clássico, né, que foi pelo Campeonato Goiano, acho que foi o primeiro clássico do ano, lá os clássicos dos adesivos, né, que teve umas discussões ali muito graves, ali, muito pesadas, né, inclusive dirigentes colocando a mão na arma e tal. Então isso é uma coisa que é perigosa pro futebol, isso é perigosa pro esporte, é perigoso demais. Então tem essa animosidade que se criou. Hoje o Goiás, hoje o Vila Nova acaba sendo uma pessoa não grata dentro do Goiás, eu acho. Isso é uma pura besteira. Eu acho que tem que tratar todo dirigente bem, independente se é rival ou não, tem que ser bem tratado, porque o futebol ele vai além disso aí, né? Então o Goiás tem que ir lá no Oba, tem que ser bem tratado também, né? O Hugo, que é um presidente que costuma atender todo mundo, sempre que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu mando mensagem, costuma me atender, né? Que ele reserve um espaço melhor para a diretoria do Goiás também, porque alguns diretores relataram que no último jogo foram xingados e ameaçados o tempo todo porque fica do lado da torcida. Então Vila Nova tem que se preparar e também a federação, a CBF, tem que se preocupar em fiscalizar os locais que os clubes colocam os visitantes, né? Para evitar esse tipo de dor de cabeça, né? Teve dia que o Goiás foi colocado na arquibancada lá, os dirigentes, alguns conselheiros, cercado com a fita zebrada, porque o Vila Nova não tem espaço. Então o Vila tem que se adequar. Se quer ter espaço na casa do rival, precisa se adequar, ou a CBF tem que liberar apenas lugares seguros dentro do estádio para que os convidados fiquem, né, em segurança. Se o Vila só tem condição de receber em segurança 10, o Goiás só tem que receber o Vila 10. Não é porque o Goiás tem 500 que vai liberar para o Vila, né? E no último clássico, o Vila Nova chegou com quase 70 pessoas, né? Usaram de todas as artimanhas que acabou desgastando essa relação. Até o Policarpo, usando da época que era prefeito, botou 14, 15 pessoas, né, na comissão do prefeito. Ele, na época, estava como prefeito, o Mabel tinha viajado. Ele usou, né, do cargo político para colocar 14 pessoas dentro do estádio. Então são coisas que desgastam, porque ninguém estava preparado para isso, foi de última hora, né? Usando do nome, usando do poder político. Então o futebol tem que aprender que existem regras, e não é porque é político, ciclano e beltrano, que o cara vai ultrapassar essas regras, não. Então existe sim, né, essa animosidade terrível entre Goiás e Vila Nova, desgaste entre as diretorias, né? Então toda vez que for o Vila lá vai ser um jogo tenso. Mas, né, eu acho que tem que ir sim, que os dirigentes do Goiás vão lá nesse jogo, né? E se ganhar, que façam festa na casa deles, né? Se perder, que respeitem, vão embora sem arrumar muitas confusões. Mas que se ganhar, faça festa, filme, tira foto, tira sarro e que sejam respeitados, porque a diretoria do Vila comemorou e saiu rindo, né? Então que a diretoria, se comemorar lá também,
tenha o mesmo respeito, seja respeitada e tenha a oportunidade também de gravar lá e mandar pro Brisado postar, né? Porque eu vou postar com certeza. Se tiver alguém lá, pode ter certeza que você, torcedor do outro lado, vai rir muito aí dos vídeos. Então, no mais, galera, é isso. O clássico amanhã, né? Todos vocês estão convidados a assistir comigo lá na GOT, né? Se você quiser assistir o jogo. Não vou botar palpite nesse jogo. Acho que é um jogo que merece respeito, é um jogo que merece muita atenção. É um jogo que pode definir o campeonato, tanto para o bem, tanto para o mal. O Goiás pode, depois desse jogo, uma vitória, encarar uma sequência de vitórias ou pode também entrar numa crise. Sempre o clássico define o rumo do campeonato. E esse clássico é mais importante para o Goiás, que briga pelo acesso e pelo título, do que para o Vila Nova, que briga pelo meio da tabela.